Então, as coisas que iriam ser feitas, elas eram feitas como se não tivessem sido feitas, sendo feitas ali, como se elas estivessem sendo feitas em outro plano existencial. E isso é verdade. Elas estavam acontecendo ali, mas em um outro plano existencial, em uma outra camada sensível. E essa camada sensível é uma camada enfim, eu não vou explicar agora, mas é uma camada sensível que pertence à criança e ela fica marcada na alma, fica marcada na memória, tá? Hoje, a maior parte dos problemas que os adultos têm não são problemas de adultos, são problemas, enfim, as marcas que ficam naquele, vamos dizer assim, naquele campo existencial da criança, que ele permanece ali num looping quase que infinito, e ela se identifica com aquilo. Ou às vezes era um momento, ou às vezes pode ter sido um momento traumático, ou às vezes pode ter sido um momento prazeroso. Então, aquilo fica uma marca e aquilo ficou ocupando um espaço existencial mesmo, na alma da pessoa, na porção mineral, na verdade, né? Não é naquela porção da alma que pertence ao espírito. Para. O que é isso? Então, parênteses. Então, com poucas, uma explicação bem simples, né? Então a gente tem lá o nosso espírito, que é de Deus, e ele é perfeito, tá? A alma, ela é um reflexo sensível, quase que imaterial desse espírito, tá? Ela é perfeita, mas não tão perfeita quanto o espírito. Porém, essa alma, ela representa o espírito, mas vamos dizer assim que ela não tem uma forma ela em si não tem uma forma sensível imediata. Ela vai ter com o passar do tempo, tá? Com o decorrer das nossas idades, essa alma vai ter uma forma que ela é modelada por nós. Mas este corpo que a gente tem, ele é um reflexo mesmo, essa é a palavra. Ele é um reflexo sensível da alma. Se você for prestar bastante atenção para o corpo, então o corpo é um reflexo da alma, que ela é uma imagem. Então, a alma é a imagem do espírito. O corpo é a imagem da alma? Não exatamente. Não é errado dizer que ele é a imagem da alma, mas é completamente impreciso. Ele é um reflexo. E ele é um reflexo, se vocês lembrarem de um espelho, se você colocar ele bem na sua frente, ele vai refletir você sem nenhuma distorção. Se você mover ele de alguma forma, né, horizontalmente, já não é mais o reflexo de você. Então, quando a gente diz que o corpo é um reflexo da alma, não é perfeito, mas é o mais preciso que até hoje eu encontrei.
E é assim porque a gente, o nosso corpo, ele tem, ele é imagens da alma, ele é muitas imagens da alma. Então, o meu corpo, quando bebê, era a imagem da minha alma. Quando criança, era a imagem da minha alma. Quando adolescente, era a imagem da minha alma. Pobre alma. Quando foi, quando era jovem, era a imagem da alma. Né? Quando entrou na primeira fase adulta, era a imagem da alma. Quando entrou na segunda fase adulta, era a imagem da alma. Quando entrou na terceira fase adulta, era a imagem da alma. E assim por diante. Mas esse corpo também pode adoecer, como reflexo de uma doença na alma, de algum problema na alma, mas ele também pode adoecer como reflexo do contato dele com o meio ambiente. Sei lá, eu comi uma coisa estragada. E este corpo também, ele é composto de tipos de material diferentes. Então ele tem um material que é mineral, todo mundo sabe que são os ossos. Aí tem lá, ele tem água, e seriam os fluidos. Ele vai ter fogo. Ele vai ter também terra, e ele também vai ter um éter. Por enquanto, só vamos ficar com a parte mineral, tá? Vamos explicar assim. Parte mineral, nossos ossos, tá? Ele tem lá uma parte vegetativa, tá? Qual que é a parte vegetativa do nosso corpo? Todo mundo fica decepcionado, né? É o nosso sistema reprodutivo. E daí tem lá, enfim, a situação de se alimentar, né? Também a nossa respirar, nossa parte vegetativa, e daí tem a nossa parte animal, que é se mover do ponto A ao ponto B e assim por diante. Brigar, rosnar, falar. Então tem esses três componentes. A nossa alma também, ela tem esses três componentes. É difícil achar literatura para isso, mas ela também tem esses três componentes. Ela tem uma porção mineral que seria assim, é o que é refletido no espelho. Ela vai ter uma porção vegetativa, tá? Que é, ela se alimentou de coisas e ela tem o jeito dela de digerir coisas. E ela cresce de acordo com o alimento dela. Então, quando você alimenta mal a sua alma, ela fica muito ruim. Então, leva um tempo para você alimentar ela com outras coisas, assim como fosse uma planta, para aquilo tudo, né, limpar e voltar para a natureza primordial. Então, muito cuidado com o que você se alimenta, com o que você vê. Mas isso não é nenhum tipo de danação. A menos que você se habitue, né? Uma vez você comeu um chocolate ruim, num momento muito bom, e você, ou sei lá, alguma outra coisa. Bom, existe chocolate, bom, enfim. E daí você se acostumou com aquilo, né? Criou, sei lá, um vínculo afetivo com aquilo,
né? Ou o chocolate era bom e o momento era ruim, ou, enfim, daí você vai vai bugar a tua percepção. E daí a alma tem aquela capacidade, daí, pois é, a parte animal na parte animal, nossa, ela é imagem, ela é imagem de todo um sistema de relação que a gente tem com o meio ambiente. Então, assim, nessa parte animal aqui é um reflexo, né? E mais precisamente o meu rosto, ele é o reflexo, né, do que eu vivo. E não é errado dizer que no meu rosto você vai perceber ou em qualquer rosto você vai perceber a alma da pessoa. Tá, mas a alma da pessoa? Não, lógico que não. A alma da pessoa. Não. Você vai perceber sempre os 3 últimos meses. Não mais que isso. Também não muito menos. Então, o rosto de todas as porções do corpo, ele é realmente ele é como se fosse uma obra de arte. Tá? Que ela é construída, às vezes, segundo a segundo. É bem assim. Por isso que é muito difícil ler rostos. Aí, nesta alma, então, meu rosto ele pode ir mudando hoje, amanhã. Ele pode mudar, sei lá, se eu dormir 3 horas numa noite e eu acordar, o meu rosto vai estar com aquela aparência de quem dormiu 3 horas. Aí não vai dar para fazer uma leitura, né? Até o sujeito acordar mesmo, não vai dar para fazer uma leitura. Por que não vai dar para fazer uma leitura? Porque ele não está se relacionando com o meio ambiente. Ele não está pensando nada. Se você vai acordar alguém, se tem que causar um tipo de escândalo imaginativo na pessoa, ela acorda na hora. Fogo, teve um acidente da esquina, alguma coisa assim, a pessoa acorda. É maldade fazer isso, mas a pessoa acorda. Ou a Polícia Federal está batendo na porta, alguma coisa assim, para quem tem alguma culpa no cartório. Vocês estão percebendo? Eu só fiz uma descrição mas bem superficial, de um arranjo existencial da gente.